Bom dia, boa tarde, Montreal, boa noite, Brasil. Hoje eu começo a nossa live aqui. Bom, para você que quer saber sobre as universidades em Toronto, ok? O nosso tema hoje é universidades em Toronto. Claro, eu não trago, eu estou trazendo uma imagem diferente. Em vez de começar com o meu rosto, eu começo com essa vista maravilhosa. Às 19 horas aqui de Montreal, o sol ainda está em sua plenitude aí, a natureza dando um show, um espetáculo. Eu não podia deixar de compartilhar com vocês aí essa vista privilegiada, né, que eu tô tendo aqui agora e que eu vou poder trazer para vocês aí mais conteúdo, trazer para vocês aí mais informação sobre como vocês podem tirar o Plano Canadá de vocês do papel. Lembrando que hoje o nosso tema é Universidades em Toronto, fazendo parte aí da nossa série de lives sobre as universidades em todo o Canadá. Semana passada, ou melhor, essa semana, na terça-feira, nós falamos sobre as universidades em Montreal e hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre as universidades aqui, lá em Toronto. Aqui não, né? Aqui em Montreal. Então eu vou me posicionar aqui, vou aceitar o chamado da minha amiga, querida parceira Lina Donar, que vai nos ajudar aí a trazer esse conteúdo exclusivo e bem sobre as universidades para aqueles que gostam de uma cidade um pouco mais movimentada, para aqueles que gostam um pouco mais de uma cidade mais agitada. Ei, Lina, como vai? Eu tô ótima, essa live começou em grande estilo. Você tá Você onde? viu, Também mulher? Não, quero. eu não podia deixar de compartilhar essa imagem, tá fantástica, assim, um pôr Por do sol favor, maravilhoso. compartilhe sempre. Um pôr do sol fantástico, maravilhoso, Aonde maravilhoso. você tá? Você foi pro interior para dar uma... Eu vim. Eu tô a uma hora, umas 2 horas de Montreal, logo depois de Mont-Tremblant, chama Aham. Norman, qualquer coisa assim, eu não Ai, você gravei o alugou nome. um chalé aí e foi É, relaxar. os amigos alugaram o chalé por causa do feriado ontem, aí a gente veio Aham. pra cá, acabou decidindo ficar, e aí tava nublado, até ontem ficou nublado, É, hoje tava tá. meio nublado de manhã, agora abriu um pouco o sol, e tá essa paisagem maravilhosa. Eu falei, Tá. ah, não, vou começar diferente do que com o meu rosto, e vou começar com essa paisagem fantástica aí, que eu Ó, acho que a natureza, grato por essa beleza maravilhoso. natural aí. É muito bom o verão aqui, né? Ontem eu tava também, eu passei, fui pra também piscina, eu fui pra piscina não, pra lago também, pra casa Lago Megantips, praia de lago, né? Tô curtindo muito, entrando É, nos rios aqui da cidade. A gente, o verão aqui é maravilhoso, né? A natureza exuberante, sim. com lagos, né? Praias de lagos, e que nem eu entro aqui, gente, no rio da cidade, Sherbrooke, é o rio que passa na cidade, mas que tem as praiazinhas de rio e é super limpo, seguro, dá para entrar e a água é quente, a água não é fria, gelada, a água é Hum, refrescante, você entra e fica, você não gela, né? aqui a gente Pelo tá, menos tá aqui assim onde eu também. entrei foi assim. Essa aqui tá fria. Antes de É, começar um pouco mais cedo, eu terminei uma reunião entre aqui a nosso bate-papo. Eu fui tentar andar de caiaque, ele foi aprender, tentar me equilibrar naquilo. Aí eu dei aquela caidinha, a água tava gelada. Eu falei, nossa senhora. Mas você entra e acostuma, porque também do lado de fora tá frio, não tá quente, então tá dando esse contraste. Mas o pessoal tá lá andando de pedalinho, tá andando na ai, bom pranchinha, tá demais. Todo fazendo mundo acampando, né? muito Fazendo bom. campo. Os outros que têm mais frio estão na jacuzzi, então, assim, é um clima bacana, né? É diferente, assim, é algo muito É, bom que a gente pode curtir. Preço acessível também, que as pessoas devem estar achando, sim. é tudo rico, é Não tudo. é, não? Não, gente, é tudo não. Aqui comigo tem estudante, tem Tem. gente que Tem a trabalha, né, gente, se tem a normal, gente é porque tem não é a rico. Se gente. tem a gente é porque não é É, rico. é por aí mesmo. Então, é para qualquer nível, é só você se planejar direitinho, dá para fazer. Então, foi assim, está sendo bacana, né? Está sendo Ah, bacana. Pude que trabalhar hoje bom. meu dia inteiro, foi um dia bem ocupado, mas trabalhei com a vista, trabalhei na mesa ali Uhum. de frente pro lago. Um outro despertar. E aí me traz até uma coisa, né? A própria pandemia aí que
toda uma mudança de hábito, essa possibilidade de trabalhar remoto, falei, pô, eu posso fazer isso de qualquer lugar do mundo, por que não tirar uns períodos, sabe, de viagem sabática? Eu continuo trabalhando, mas apreciando a vida, a natureza de uma forma diferente. Está sendo uma baita experiência. Ai, já que estou pensando qual vai ser o próximo que eu vou fazer para ficar desse jeito, porque foi muito bom. Faça, porque você merece, André. Você trabalha muito desde sempre, que eu sei um pouquinho da sua história, que você já me contou. Então, se presenteie, seja generoso com você, que você merece. Obrigado, vou sim, pode deixar. E hoje o nosso tema é, continuando a nossa série de universidades no Canadá, a gente vai falar um pouquinho daquela grande cidade chamada Toronto, né? Nós falamos sobre Montreal, a nossa querida Montreal, na nossa primeira live da série, e hoje a gente vem trazendo sobre Toronto, aí uma potência mundial, uma das principais cidades canadenses. E como é que é, Alina? Toronto, qual é o perfil da cidade de Toronto? Então, gente, Toronto, para fazer uma equivalência, é a São Paulo do Canadá, ou a Nova York, né? Nova York dos Estados Unidos, Toronto é para o Canadá. É a capital econômica e a maior cidade do Canadá. São mais de 6 milhões, a grande Toronto, né? Mais de 6 milhões de habitantes. Então, é importante primeiro estar ciente. E isso não estou falando, eu não quero falar que não é nem mal e nem bem, é só um fato, tá? Então, você que pensa em Toronto, é igual São Paulo. São Paulo tem milhões de coisas, uma diversidade, mil oportunidades. Mas tem que estar ciente que o custo de vida é alto, né? E também gasta-se muito tempo com transporte, porque Toronto tem muito trânsito e para diminuir o custo de vida, as pessoas moram muito assim, mais fora, né? Então, se é fácil, em Toronto é normal você gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar de transporte público. É igual tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Então, e a gente sabe que muitos brasileiros querem vir para o Canadá justamente para fugir disso. Então, se você não quer esse tipo, ou a não ser que você tenha muito dinheiro para pagar um aluguel no centro da cidade que custa caro, né? Então, assim, acho que é uma cidade incrível. Até eu já pensei em morar em Toronto, mas depois mudei de ideia porque eu vi que Montreal era o que tinha mais a ver comigo, porque meu estilo, eu prefiro cidades mais medianas para viver, porque eu não, apesar de eu trabalhar em casa, eu não gosto dessa coisa muito de trânsito, cidade grande demais, que é tudo muito longe. Eu prefiro mais próximo. Mas Toronto, de fato, é uma potência econômica. Todos os setores da economia é muito forte, né? Qualquer saber, você pode ir para lá. Realmente, proporcionalmente, é a cidade que tem mais ofertas de emprego, por ser a cidade maior. Então, portanto, tem mais ofertas de emprego. Mas é importante que você tenha o planejamento financeiro, vai ser muito importante, estar ciente que você vai gastar mais tempo com commute, né, que a gente fala em inglês, com transporte, tá? Aí, a gente está falando da cidade umas 3 vezes maior que Montreal, né? São 6 milhões. Exatamente. Aqui não chega a 2, então a gente está falando de quase 3 vezes mais o tamanho de Montreal. E é um dos principais destinos dos brasileiros, né? Por ser é o principal. É a cidade com a maior concentração de brasileiros, é o principal destino. Toronto é uma comunidade brasileira muito grande, né? Tem consulado do Brasil também, em Toronto, Câmara de Comércio. Então, o Brasil tem uma presença muito forte. Montreal e Toronto são cidades que têm, né, mais representatividade governamental, né, que tem Câmara de Comércio, que também a CCBC de São Paulo tem representação aqui em Montreal, e o consulado também. Vancouver não tem consulado, né, do Brasil. Então, aqui, a embaixada em Ottawa, consulado em Montreal e em Toronto, tá? Setores, gente, só um pouquinho de história. Até a década de 80, Montreal era a capital econômica do Canadá, tá? Ei, Carlos, beijo, Carlito, saudade. Até a década de 80, Montreal era a capital econômica do Canadá. Só que na década de 80 houve o referêndum da província do Quebec para o Quebec se tornar independente, né? Se separar do Canadá e ser um estado. E aí, muitas instituições financeiras, muitas empresas tomaram birra disso, que muitas eram, inclusive, anglófonas, né? Porque Montreal tem uma colonização anglófona também. Tem as comunidades anglófonas que são muito fortes, né? A gente, a história, né? O Canadá foi colonizado pelos franceses e pelos ingleses. Então, tem umas bolhas, é muito diferente do que a gente conhece assim, no Brasil, né? Em termos de, né, população. Só que aí aconteceu, as instituições financeiras com esse referendo ficaram com antipatia, falaram, se vocês vão se separar do Canadá, vão ficar isolados, a gente não quer ficar aqui, vamos para Toronto. Então,
os bancos todos, quase todos foram para Toronto. Nisso, Montreal perdeu muito poder econômico, porque, né, o dinheiro foi todo para Toronto. E foi aí que houve a ascendência de Toronto e houve o Montreal entrou numa certa decadência. Foi nos últimos anos, aí, os últimos 5 anos, que Montreal começou a retomar a cara do que ela tinha antigamente. Quando eu cheguei em Montreal, né, André, quando a gente chegou, Montreal não era essa cidade efervescente igual está hoje, não. Ela deu uma transformada, né? É verdade, Então, é verdade. né? Então, hoje Montreal, tanto ano passado, Montreal foi a economia que mais cresceu no Canadá. Então, agora Montreal está brigando com Toronto. Mesmo Montreal sendo menor, proporcionalmente falando, Montreal foi a economia que mais cresceu. Então, hoje, economicamente falando, em termos de oportunidades, está pau a pau. Mas para quem quer falar só inglês, para quem, né, eu sei que tem setores da economia, oportunidades, TI, financeiro, moda, turismo, igual material, green technology, tudo que é green, né, o verde, sustentabilidade, setor alimentício é muito forte em Toronto, tudo que é televisão, gente, você que construiu carreira, televisão, comunicação, é Toronto o hub, né, mais forte da produção de tudo que é televisão para o Canadá, né, da Rádio Canadá. E mais assim, todas as áreas do saber estão em Toronto, tá? Bom, uma coisa que eu estava pesquisando um pouco mais, o que atrai muito, né, os estudantes internacionais a Toronto é a diversidade, que é um fator que também é forte igual a Montreal. Então, é esse mesmo fator da diversidade cultural, diversidade de oportunidades. É uma cidade que tem 1000 festivais, igual a Montreal também, muito parecida. Então, isso é um fator que atrai muito, muita oportunidade. Né? Só que tem que lembrar, os salários de Toronto são um pouco melhores do que em Montreal, mas o custo de vida é mais alto. Então, no final das contas, meio que fica elas por elas, dependendo da oportunidade. Né? Quando a gente fala de custo mais alto, isso a gente fala bastante quando a gente faz palestra, fica em torno, acho que o que pesa mais é a moradia. Então, quando faz o estudo de custo de vida, você vê que a alimentação, o transporte em Toronto público é mais alto, é $167, se não me falha a memória, do ticket mensal para você andar de ônibus e metrô, contra o 90, né? Oi? Aqui em Montreal tá 90 agora, eu acho. Tá, o transporte mensal. 90, Toronto é quase o dobro. Tá, é quase o dobro. E aí, quando você vai para moradia, quando você vai para moradia, que é o que pega mais. Então, enquanto em Montreal você vai morar 1.100, sei lá, $1.500, na média você vai fazer, dá para fazer com menos, 800, 900, apesar que o preço está subindo bastante. Diga. Não, é porque dependendo do bairro, dá para você alugar um estúdio $500. Sim, perfeito, perfeito. Se não quiser morar muito próximo. Para você pagar $500 em Toronto, nenhum quarto você consegue alugar um quarto, entendeu? Essa proporção que a gente quer trazer. Claro que tudo dá para achar, eu achei, eu pago mais barato, mas estou dizendo, a gente está falando na maioria das ofertas. Então, quando você vai para Toronto, é muito mais alto o preço. Morar no centro de Toronto, por exemplo, é 2.000 para cima, num negocinho pequenininho. Então, assim, é como a Lina falou, é uma questão de característica. Então, tem muitas pessoas que decidem ou morar afastado e fazer o trajeto de metrô, de ônibus, de carro, para morar numa casa um pouco maior, com outro estilo de vida, mas ter acesso ao trabalho do centro, daquela coisa. Outros já preferem morar no centro, algo mais pequenininho, sobe um pouco a questão do custo na moradia, mas consegue ter sua vida toda por ali também. A diferença é proporcional, como a Lina falou, tem mais vaga, tem mais concorrência, paga-se mais, mas custo de vida é mais alto, então proporcionalmente é uma cidade maior, né, que tem uma estrutura de vida aí mais efervescente. São Paulo, né? Só que uma São Paulo melhorada, sem enchente, né? Com segura, né, gente? Né? Assim, lembrando, gente, que a gente, né, os nossos clientes que querem para Toronto, apoio, tem cliente em Toronto também, tá? É sempre, a gente não está aqui para defender só Montreal, a gente defende o Canadá, a gente defende o Canadá. O Canadá a gente defende sim, porque a gente acredita no Canadá, mas eu tenho que ver qual que é melhor. Eu tenho clientes que o perfil deles é Toronto e eu falo assim, vamos para Toronto. E a application é para Toronto e pronto, acabou. E eu apoio 100%, vou lá visitar depois, entendeu? Então, é verdade, tem um lugar, já que é caro, né? A gente tem como ir, tem onde ficar. Mas, Olina, você falou, meus clientes eu recomendo, mas como recomenda? Através de como é que a gente faz essa orientação desse cliente?
Primeira etapa, gente, consultoria inicial, tá? Comigo, se você fala assim, nossa, eu penso fazer uma universidade, porque se for college, não precisa, né? Consultoria inicial gratuita aqui na Newey. Mas se você fala assim, não, eu penso fazer uma graduação ou um mestrado, seja um mestrado clássico com tese, ou um mestrado profissional que inclui estágio, né? Ou pós-graduação, doutorado ou pós-doutorado, aí consultoria comigo para a gente definir qual que é a melhor cidade, qual que é o melhor programa. Ou até mesmo se você está na dúvida de qual programa é melhor, se é college ou universidade, é Sim, também. importante fazer a avaliação, porque a Lina vai conseguir fazer aquelas perguntas, né, aqueles pontos que são bem chaves e decisivos para que você possa escolher isso. E eu achava, Lina, que você só fazia Montreal, que a gente só faria Montreal. Não, eu faço Canadá todo. Canadá todo. Então, se você quer ir para Toronto, ou se você quer ter uma avaliação ampla sobre qual o melhor caminho dentro do Canadá, qual a melhor instituição para o seu perfil, seguindo os seus objetivos, tanto de carreira quanto, né, na questão educacional. Então, faça a avaliação inicial, porque isso vai salvar a sua vida. Imagina você ficar entrando tudo quanto é site, imagina você ficar pesquisando escola por escola, curso por curso, programa por programa, o tempo que você vai perder, e tempo é dinheiro. A gente sabe que muitas vezes os brasileiros não medem, né, aquela questão do tempo que está dedicando, que ele está gastando, que ele está deixando de trabalhar e de produzir na sua área de especialização. Vem porque a taxa de consultoria é nada perante ao resultado que você vai ter, a economia de tempo, a assertividade com que você vai ter. Então, se você quiser escolher aplicar um em cada cidade, 2 cursos diferentes, a Lina está aí para sentar com você, traçar essa estratégia e fazer com que o seu plano seja certo, objetivo e direcionado. Então, não é só Montreal, não é porque nós estamos sediados em Montreal, fazemos Vancouver, Toronto, todas as outras cidades, e é por isso que a gente veio trazendo esse conteúdo hoje sobre Toronto, para você ver quais são aí as inúmeras opções que você tem nessa grande cidade também. Exatamente. É muito comum, gente, eu fazer consultoria inicial. Eu hoje mesmo fiz uma consultoria com um casal, a gente decidiu que o marido que vai fazer um doutorado, mas ele quer filosofia alemã. Então, aqui o melhor é McGill, em Montreal, mas a gente vai olhar também outras universidades, outras cidades para ele, porque se ele não conseguir na McGill, a gente vai olhar Toronto, a gente vai olhar Ottawa, né? Então eu tenho clientes que a gente aplica para universidades em diferentes cidades, a gente vê se a cidade também está alinhada com o perfil da pessoa, né? Então a gente pode aplicar para Montreal e Ottawa, por exemplo. Ottawa é só 2 horas de Montreal, né? É Ontário, não é PEC, é Ontário, mas dá para aplicar também sem problema nenhum, tá bom? Legal. E vamos lá, então a gente começa com a Universidade de Toronto. A gente falava da McGill essa semana ainda na terça-feira. Agora a gente vem com a Universidade de Toronto. Fala um pouquinho mais sobre essa universidade aí que é tão conhecida. Então, na cidade de Toronto a gente tem 3 universidades, né? A principal é a Universidade de Toronto, que ela fica brigando, mencionei isso na outra live, primeiro lugar de melhor do Canadá com a McGill. Cada hora é uma. Tá? A Universidade de Toronto é um monstro, realmente. Ela é uma universidade que ela é respeitada no mundo inteiro, fica no topo dos rankings, tá? Ela é referência internacional, assim, mas de peso em pesquisa e inovação, e ela é muito conectada com o mundo. Ela tem 1000 parcerias internacionais, tá? Ela tem 3 campi, tá, gente? Não porque campus é o singular, e o plural de campus é campi, tá? Aí, dicasinha de português, né? Na verdade é latim que vem. Campi, tá? 3 campi. Ela tem mais de, gente, 980 programas de estudo. É gigantesca, tá? E olha sabe quanto que são o fundo deles que eu vi em 2019, fundo para pesquisa? 1,4 bilhão, tá? 1 bilhão e 400 milhões de dólares canadenses em 2019 investido. Que tem mais fundo de pesquisa no Canadá, na Universidade de Toronto, tá? Isso em 2019. Então, o que quer dizer isso, gente? Quer dizer bolsa, quer dizer
laboratórios incríveis, quer dizer, oportunidade de fazer um período de pesquisa, que você vai ganhar uma bolsa de mobilidade para fazer um período de pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, ou até no Brasil, né? Enfim, mundo afora, tá? Bolsas de subsistência para você, né? Para pesquisa, doutorado, quer dizer, bolsa para você de admissão, você pagar menos, e bolsa anual, se for para pesquisa, de que é salário, tá? Então, isso aí quer dizer muita coisa, quer dizer, né? Estrutura state of the art, que a gente chama, tecnologia cutting edge, né? Que são os termos que a gente usa em inglês, que é de ponta, tá? E além de muitas bolsas. Só que é uma universidade muito concorrida, tá? Então é importante saber isso. Realmente a admissão é mais difícil, por isso que o application tem que estar muito bem preparado. O nível do TOEFL, do IELTS, do teste de inglês tem que estar acima do mínimo que eles pedem para você ter mais chances, né, de ser admitido, tá? Isso é super... Vai concorrer com o mundo todo, né? Não é só com o brasileiro, não. Você concorre com o mundo inteiro. Viu? A Denise estava perguntando justamente isso. Existe oportunidade de bolsa para mestrado em Toronto? Existe muito. Existe 1,4 bi para você lá em fundos de pesquisa. E aí vai, de novo, a recomendação. Como conseguir coach acadêmico para ajudar você a se preparar para fazer um application perfeito e estar dentro, né, dessas pessoas que são contempladas aí com esses 1,4 bi. Tem bastante dinheiro, tem bastante demanda, mas lembre-se que vocês são capazes, tem vários brasileiros que fazem o caminho, então vai... Tem, eu tenho uma cliente que foi admitida agora para a sessão de outono no mestrado na Universidade de Toronto. Tá? Então, na área da saúde, então é totalmente possível. Outra coisa, a Universidade de Toronto, ela está entre as 5 universidades do mundo, as top 5, né, com produção de pesquisa, tá? Então as outras devem ser Harvard, MIT, alguma universidade de Londres e alguma outra da Europa, deve ser por aí. Então ela está sempre as 5 universidades do mundo que produzem mais pesquisa, tá? Isso é muita coisa, gente. Isso é sério, tá? E ela tem 315 unidades de pesquisa. Então, assim, vai ter isso aqui, você estuda lá a retina do olho da parte específica lá, igual tem um cliente meu que também começou a fazer o coaching aqui da Neway, coach acadêmico. Ele vai estudar a parte de oftalmologia da retina lá. Gente, eu não sei, não é a minha especialidade. Mas vai ter. 315 unidades de pesquisa, vai ter, né, a sua área, tá? E claro, gente, não é só para quem quer fazer pesquisa, tem os programas profissionais. É muito bom deixar isso claro. Tem vários programas sem tese, que são os programas que você faz a disciplina e que você depois faz um período de estágio de 4 a 6 meses na indústria, na sua área. Depois já sai empregado, né, gente? Vamos combinar, porque é aluno dessas grandes universidades, né? Tem redondo, faz toda a diferença. Então, é um esforço que você faz maior para admissão, mas depois o esforço é menor, porque essa integração no mercado de trabalho você vai entrar com o pé direito. É verdade. Você falou tudo. O esforço é maior agora no começo, para entrar, para conseguir concluir o programa, mas na saída mercado de trabalho vai ser fantástico. A gente abre mão de um prazer imediato, que é escolher o caminho mais fácil, para um prazer maior lá na frente. Né? Verdade. Acho que a gente tem que trabalhar, esse é o mindset. Então, gente, o que vai ser fundamental, como eu mencionei para a admissão na Universidade de Toronto? Inglês. E não tem negociação. Porque tem universidades que são mais flexíveis, por exemplo, a Universidade de Concórdia aqui em Montreal. Se a pessoa tira 6, por exemplo, eles pedem 7. Mas se ela tira 6, eles deixam a pessoa fazer curso de inglês em paralelo quando ela começa as disciplinas regulares do mestrado, por exemplo. A Universidade de Toronto, não. Se não tirou a nota que eles pedem, tá fora, tá? Então e tira mais, vai além. Se eles pedem 7 no programa, tira 8. Vai além, porque é isso que vai te ajudar quando eles forem avaliar os diferentes dossiês de estudantes, e você se destaca. O idioma é a primeira coisa para você se destacar, tá? Porque é importante frisar que, como tem um volume grande de pessoas interessadas, seu dossiê ele vai ser analisado. Fazer o application não quer dizer que você vai ser admitido. Então é importante saber que você vai ter que estar dentre os melhores ranqueados ali, os melhores colocados. Então é importante ter isso como consciência. Se for no mínimo, quantas pessoas vão aplicar com o mínimo, né? Então, o risco é grande. Vai gastar tempo, dinheiro e a frustração de ter uma negativa por causa de um detalhe aí, de uma falta de preparo. Então,
é importante pensar nisso. E é só o inglês ou lá dá para aproveitar o francês? A Letícia está perguntando. Não, a universidade é anglófona, a não ser que você faça um programa literatura francesa, né, tradução, que peça o francês, que é um programa na área de, né, de literatura e letras, né? Aí sim, mas se não, a universidade ela é toda anglófona, tá? Mas para o mercado de trabalho, falar francês é muito bom, porque no resto do Canadá, mesmo aqui em Montreal, quando eu trabalhei como headhunter para a multinacional americana, eles me pagaram bônus por falar francês. Ganhei um bônus por salário. Tem um estudo que fala que pessoas que falam francês fora do Quebec tem até 30% de salário up, e ainda tem uma facilidade de contratação, porque existe um programa que é desenvolvimento da francofonia fora do Quebec, que o governo subsidia parte do seu salário. Então, o salário francês para o mercado de trabalho, mesmo fora de Quebec, faz a diferença totalmente. Então, pode te ajudar sim. Porque, gente, existem comunidades, a francofonia não está só no Quebec, não, viu? Existem comunidades francófonas no Canadá todo, os acadianos, né, que a gente fala, os acadianos, né, Manitoba. Em Ontário tem uma TV francófona, eu fiz minha formação de liderança para francofonia, que foi um projeto do governo do Quebec que eu participei, que me selecionaram. Eu aprendi, tem uma televisão, a TV francófona de Ontário. Eles têm televisão, têm rádio, tem os ontarianos que falam francês. E Toronto é uma cidade muito conectada com Montreal. Então tem muito negócio, uma cidade internacional. Então falar francês em Toronto com certeza é um super plus, tá? Helena, é caro essa brincadeira na Universidade de Toronto? É uma baita universidade, concorrido, difícil de entrar. Como é que é o bolso? Gente, é mais caro do que a província do Quebec, né, Ontário. Então, o mestrado aí vai ser em torno de $45 mil em Toronto, né, doutorado $80 mil, mas existem bolsas, tá? Não deixem de aplicar. Não, o importante é o que? Você tentar, você fazer o application com excelência, né, e tentar a sua bolsa, porque senão você nunca vai saber. Se você não tentar, aí que não tem chance, né? Então, e aí que entra o meu trabalho aqui, gente, no coach acadêmico. Talvez você esteja pensando, mas como é que eu vou fazer para aumentar minha chance de admitir, conseguir bolsa? Através do coaching acadêmico, o trabalho que eu faço de acompanhamento super personalizado, acompanhamento durante um ano, até o primeiro dia de aula, que eu mando todos os modelos dos documentos, currículo, carta de motivação, como encontrar professor orientador, como aplicar para bolsa, gente, tudo. Eu pego o cliente pela mão. É o coaching acadêmico, é o investimento que você vai fazer, mas para você ter um retorno em bolsa e aumentar sua chance de ser admitido, tá? Quer dizer, saber mais informação, é só escrever aqui inbox pra gente aqui no perfil da Niue. O Ibero traz lá, ó, falou que em Ontário, a informação, que em Ontário tem 650 mil francófonos, são os franco-ontarianos. Obrigado pela informação. Tá vendo? Valida isso muita gente. Valida isso que a gente está dizendo aqui agora. Então, maravilha. Muito obrigado. Então, nesse processo todo, gente, abordagem para quem precisar de encontrar orientador, porque a maioria muitos mestrados não precisa de orientador no momento da admissão, mas você vai precisar depois, né, quando você já estiver no programa, mesmo que seja um programa profissional. E se for para doutorado, aí precisa no momento da admissão. Então, a abordagem vai ser muito correta, como você se posicionar, o que você vai falar, né, na entrevista, no e-mail de apresentação, no currículo que vai estar pronto, seu LinkedIn. Essa primeira abordagem ela tem que ser impecável para você se destacar diante dos outros estudantes. Mas, Lina, como é que eu vou fazer isso? Coaching acadêmico, gente. Escreve aqui em box na Niue. Você consideraria que a escolha incorreta do professor orientador estaria entre os 5 principais erros que as pessoas cometem na hora de não terem sucesso no mestrado? Você diria que Total, porque isso aí, é interessante você falar. Ontem aconteceu uma situação com um cliente meu que está fazendo coach acadêmico, ele está esperando a resposta para o mestrado em Business Law, aqui em Montreal, e ele já queria, ele não precisa de orientador no momento da admissão, mas ele já estava querendo escrever para a professora para já marcar. Aí eu falei com ele assim, calma, falei, como você não precisa disso agora, começa a fazer as disciplinas para você conhecer os professores. Depois que você conhecer a personalidade, estilo, ver qual que você gosta mais, aí você manda um e-mail,
Falei, não vamos precipitar. Agora, quando tem que ser antes do momento da admissão, aí entra o meu trabalho também, porque eu ajudo os meus clientes a traçar o perfil, tem um site que dá para a gente pesquisar, né, a forma como a gente pesquisa. Eu peço para observar certos aspectos quando vai conversar no telefone para fazer essa pré-entrevista, para discutir a possibilidade, né? Porque, gente, não adianta o professor ser pica das galáxias ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa que não está nunca disponível para você, né? Ser uma pessoa estranha. Aí, imagina, você vai fazer um mestrado 2 anos, doutorado 4 anos, não dá, né? Vira um pesadelo. Então, isso é importante também. Então, se você quer, Alina, a gente poderia listar aqui vários erros que as pessoas cometem para aplicar o seu mestrado, Vamos fazer depois. Os 5, os 10, os 15, mas vamos falar, a gente falou aí, eu citei os 5 e esse estaria entre os 5. Então, se você quiser já se evitar esses 5 erros que eu tenho certeza que você vai cometer na hora de aplicar o seu mestrado sozinho, coach acadêmico, contrato avaliação inicial, que você vai evitar, que você vai aí tirar esses erros que são super comuns e que têm um impacto grande na vida ou nesse projeto educacional e que também pensa depois em residência permanente. Então, a gente vai fazer essa live aí dos 5 principais erros, ou dos 5 principais que eu tenho certeza que você vai cometer aplicando sozinho o seu mestrado, o seu doutorado. A Lina vai trazer para desmistificar. Aí a Letícia aproveita e pergunta: de quanto tempo antes de preparação, Lina? O exame de idiomas pode ser feito no Brasil? Então, esse é até interessante essa pergunta, Letícia, porque esse é um outro erro comum, das pessoas deixarem tudo para a última hora. Esse é um erro fatal, fatal. A gente tem que ser se for mestrado, no mínimo 1 ano de antecedência, se for doutorado, 1 ano e meio, tá? Porque os professores têm o orçamento deles de bolsa, que eles comprometem com bastante antecedência. Eles não deixam para gastar o orçamento deles na última hora de qualquer jeito, né? Então, por exemplo, o orçamento, quem é orçamento para 2021, já está ficando em cima da hora. Quem quiser fazer, hoje mesmo eu fiz a consultoria dos clientes que quer fazer doutorado para setembro do ano que vem. Eu falei, não, a gente já tem que correr. Já tem que correr. Para doutorado. A esposa dele é de relações internacionais, não é? Exatamente. A gente fez a parte de imigração, aí foi legal. O irmão dele é cliente da NIL. O irmão dele é daqui já. Exatamente, eles estavam querendo ir para a Alemanha. E aí, então, vendo como o irmão tá bem, ele justamente elogiou, falou, Lina, meu irmão fez tudo com a Newey, college, visto, acompanhamento. Tem 1 ano que eles estão em Montreal, estão trabalhando, esposa trabalhando, ganhando dinheiro com a vida, estão adorando, e a gente pensando para a Alemanha, inventou dificuldade, o quê? Mudamos nossos planos, vamos para Montreal. Eu falei, venha, porque você quer estudar filosofia alemã, vai ter especialista aqui na McGill, ele quer Montreal, primeira opção para ficar perto da família, ele McGill tem um departamento de línguas e literatura e filosofia, a gente olhou lá, eu achei uns 5 especialistas em filosofia alemã para ele. Nossa. Já resolvi. O consultor inicial já resolvi. Porque a gente resolve, viu? Não é para falar, conversar, não. No consultor inicial eu já falo. A cidade é essa, o programa é esse, o professor é esse, o planejamento financeiro é esse. Eu já resolvo, tá? É isso aí. Com quanto então respondi, o exame de idiomas pode ser feito no Brasil sem problema nenhum, deve, aliás, né? Deve ser feito no Brasil. Tá bom? Até pode vir para cá fazer, mas não faria muito sentido se não faz parte de um plano a mais aí que o seu. Mas, a princípio, os testes de proficiência têm os centros autorizados no Brasil. Claro, você vai encontrar uma data aí lá 1 vez por semana ou 1 vez a cada 3 meses, sei lá quanto tempo tem a frequência do IELTS. Aqui você vai encontrar um monte de data, um monte de instituições, mas você pode fazer o do Brasil, que é igual daqui, é o mesmo centro, validado pelo organismo competente. Agora, Letícia, uma coisa que você pode fazer, que a gente tem clientes que fazem isso, se você tiver orçamento, vir 1 ano antes, pega umas férias de 1 mês e vem fazer uma imersão de 4 semanas. Eu sei que agora não está dando, mas agora tem como você fazer online com as escolas, só escrever aqui em Bolsa para Newey, ou quando liberar, você vir fazer 1 mês de imersão. Lógico que você vai ter se preparado antes já, mas vir fazer 1 mês para dar aquele boost e fazer o teste de proficiência na sua escola de idiomas. E aí você pode aproveitar para, com a necessidade, visitar a universidade, e se você for um programa que exige um orientador para admissão, você pode tentar, né, marcar. Eu tenho um cliente meu que ele fez isso. Veio, fez 1 mês, e para poder marcar, para conversar com a possível orientadora. É uma opção bacana, que não tem dinheiro, a gente não recomenda
você vir antes para conhecer, aluga um Airbnb, pegar o metrô, fazer compras, sentir como que é o dia a dia na vida, ver se você gosta, ver se é isso mesmo. Quem tem condições financeiras, com certeza, eu acho que é uma ótima opção. A famosa visita exploratória, super recomendo também. Eu recomendaria para 100% das pessoas. Exatamente. Nós sabemos que existe uma limitação para título financeiro, às vezes questão de trabalho, família muito família, grande, família grande, tem um impacto, então isso não seja possível, mas para aqueles que têm essa possibilidade, não deixe essa opção passar, porque ela é muito valiosa. Universidade de Toronto, check. Qual a próxima? York University. Universidade é York. Igual Nova York, New York, é a mesma coisa. York University. É a segunda maior universidade em Toronto. Ela está no número 16 no ranking nacional e é a segunda maior universidade, na verdade, Ontário. A Universidade de Toronto, depois a York, tá? Ela tem, sabe o que eu acho interessante? Que apesar dela ser menor, ela tem 345 universidades parceiras a nível internacional. Uma universidade muito internacionalizada. E ela tem 4 campi, tá? É campus e o plural é campi, tá, gente? Você não tá achando que eu tô falando errado. O correto é assim. Tem 25 centros de pesquisa dentro dessa universidade e 95 milhões de dólares do último ano, né, em fundos de pesquisa. Então, você vê, a Universidade de Toronto, 1 bilhão e 400 milhões. A York é 95 milhões. Olha como é que Toronto é um monstro, né, comparado. 365 centros de pesquisa, mais 25 centros de pesquisa na York. Então, é uma questão, é diferente. E até isso muda, né, Lina, quando a gente vai fazer o approach o application, né, a abordagem junto ao professor, o programa ser escolhido, o tempo de preparação, né, e tudo isso faz diferença. Então, mais uma vez, chamo a atenção de vocês, é importante sentar para fazer a avaliação inicial, porque tudo isso vai influenciar, além de encontrar o programa, são todos esses detalhes que vão conectar com o seu projeto de vida aí. Então... Exatamente. Porque, por exemplo, estou com outra cliente também nossa que está fazendo, ela quer fazer um mestrado em engenharia de alimentos. E a gente deu uma olhada, por exemplo, a Université Laval, ela quer fazer em francês. A Université Laval, que é na cidade de Quebec, tem um mestrado em engenharia de alimentos, mas eles são muito focados em agricultura. E não é o que ela quer. Então, por mais que eles tenham um mestrado em engenharia de alimentos lá, não responde às metas de carreira dela, porque ela quer fazer conservação de alimentos. É outra área. E eles não têm pesquisa sobre isso. Então, a gente vai ter que olhar nós já estamos olhando, outra universidade para ela. Então, é importante olhar isso. Às vezes, a universidade, ela tem um programa que o título é exatamente o que você quer. Mas quando você vai olhar os especialistas, as unidades de pesquisa, não está alinhado com o seu perfil de carreira, porque cada universidade, ela tem sua força. Então, aí entra o meu trabalho, gente. Que nem eu fiquei na semana passada com essa cliente 1h30, só a gente pesquisando para ver quais programas que ela ia aplicar. 1h30. Nós duas juntas, tá? Então, só imagina você aplica lá achando, nossa, mestrado em engenharia de alimentos é o que eu quero. Aí, na hora que você chega lá, você não fez a pesquisa de direito mais detalhada, fala, nossa, não tem nenhum professor alinhado com o que eu quero fazer na minha carreira. E até porque ela quer mestrado profissional. Então, por mais que você queira um mestrado profissional, você tem que ter lá especialistas da área que você quer seguir, porque você vai fazer as disciplinas, depois você vai fazer o estágio. Mas você tem que ter um orientador da sua área. Você quer fazer um estágio igual ela, quer fazer em conservação de alimentos, na indústria alimentícia, não é nada de agricultura. Então tem que ter um cara especialista disso lá, né? Então você imagina a pessoa comete a gafe e chega na universidade, meu Deus, não é exatamente isso que eu queria. Mas como é que você faz? Gastou tempo, dinheiro, tudo. Profissional todo, às vezes mudou com a família inteira. Acabou. Virou pesadelo. O sonho virou pesadelo. Tá? Bom, voltando aqui na York, que é em Toronto, ela tem mais de 200 programas de estudo, mas você vê, a Universidade de Toronto, quanto que é? 800 não sei quantos programas, 980 programas, a York, 200. Então, vocês estão entendendo as proporções? Então, a York é menorzinha comparada. Mas, gente, o fato de ser menorzinha não quer dizer que seja pior.
ser menor é diferente de, né? Então você tem que ver se tiver um programa alinhado com o seu perfil. A York University, ela tem 11 faculdades, então tem uma gama bem interessante de programas. Ela é um pouco mais barata do que a Toronto, mestrados aí com 2 anos, né? Em torno de $35.000 canadenses, em vez de 45 mil, o programa todo, tá? Então, assim, importante é ver se tem um programa alinhado. E você que você fala assim, eu quero é Toronto. Então, vamos olhar, se tiver na Universidade de Toronto e na York, tem programas que estão alinhados, vamos aplicar para os dois. O objetivo do coach acadêmico é te dar um bom problema. Você ser admitido em mais de um, em 2 ou 3, porque orienta até para 3 no coach acadêmico, e tem que escolher, tá? Esse é o objetivo, tá bom? Então, Próxima universidade. tem bolsa então, né? Tem bolsa também, né? A gente falou de 95 milhões, tem bolsa. Toda universidade tem bolsa, toda. É só que as mais que estão no topo dos rankings, a Universidade de Montreal, elas são mais concorridas, né? Então, até isso é um ponto importante de decisão, né? Então, se no seu plano você talvez não esteja com tanto budget para fazer esse seu projeto, mas você tenha programas que sejam parecidos em 2 universidades, uma super mais concorrida, uma outra menos, e mais barata, já foca nessa que é menor, mais barata, porque a possibilidade e menos concorrida vai aumentar, e aí você pode realizar esse seu sonho, e no futuro você pode, pegando a residência, e depois seguindo o seu projeto, sua vida normal, você vai fazer na universidade que você deseja ali desde o começo. Então, até isso são pontos importantes a serem pautados, porque às vezes a gente olha, eu queria tanto esse programa na Universidade de Toronto ou na Universidade X, né, na McGill, mas eu não consigo agora porque o dinheiro tal, tudo mais. Mas você tem uma segunda opção que ela é tão boa quanto a título de satisfazer o seu momento ali e depois avançar. Então, faz parte do trabalho aí também, quando a gente está entregando aí nossa avaliação inicial, nosso coach acadêmico, justamente te dá essa segurança e essa tranquilidade de que é um caminho longo a ser percorrido e de que você não está sozinho e que a gente está com você te ajudando a dar um passo de cada vez, sem querer sair do 0 ao 100, porque isso aí não funciona, mas dá um passinho de cada vez e lá você vai alcançar o seu sonho, que é estudar na universidade, qualquer ela que seja. Então, exatamente. A avaliação inicial não perca, porque é fundamental. É verdade. Ô, gente, por isso que eu tô aqui nessa parceria com a Nil e com o André, não preciso falar nada, gente, ele me vende. Tá autorizado, verdade, pode me vender. Eu acredito piamente nisso. Cada vez mais eu vejo, por exemplo, esses clientes que a gente atendeu, que a gente atende, e você vê as pessoas aqui e muitas histórias, todo dia uma história diferente, uma história nova, que vem contar um pouco da frustração, ou que vem contar um pouco, sabe, como veio, como não veio, de onde chegou. Outro dia a gente eu atendi com a Luz, uma moça perguntando sobre a imigração, e ela veio fazer o curso de línguas. Mal sabia que podia ela já ter se matriculado no college direto, o marido já poderia ter trabalhado, um monte de problema na fase do visto. Então, são várias histórias que não tem jeito, valida o nosso trabalho, né? Então, você poder parar, fazer um bom planejamento, focado naquele seu momento ali, ó. Então, primeira pergunta, onde você quer chegar, quando você quer chegar, né? Então, isso é importante, porque isso ajuda a gente a guiar. Então, esse nosso trabalho, ele é de extrema importância, ele tem um valor, assim, fantástico, e eu acredito muito nessa validação. Fora o resultado, né? No final das contas, qual é o resultado? Você vai fazer um mestrado por 2, 3, 4, 5 mil, sei lá, 2/3 do valor, 1/3 do valor que você faria normalmente, o resultado está aí. Então, não tem como não acreditar que o trabalho, né, funciona e que ele é positivo. Então, é por isso que eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Cada vez mais eu tenho batido nessa tecla. Tem que fazer 2 coisas. Fazer a avaliação de imigração para saber como você vai pautar o seu plano de imigração, porque sair fazendo qualquer tipo de curso por aí não te dá residência, não é o plano ideal, principalmente as províncias anglófonas, que elas têm muito pontuação, peso da idade e tudo mais. Né? E o coach acadêmico, que é para saber qual o programa que está alinhado com o seu objetivo de carreira, de imigração e educacional também, aquilo que você está hoje preparado para enfrentar.
Eu acho que é muito mais isso, né? Ah, eu É. quero fazer uma universidade, mas você vai lá fazer uma McGill, você é admitido, mas não aguenta acompanhar porque você tem 3 filhos pequenos para cuidar. Então, Tem tudo isso isso a também. gente olha no coach. O pessoal acha que é É. só acadêmico, não. A gente vai Não, olhar o seu lado humano tudo. também, o seu lado de Total. vida, né? Tem certeza que você vai conseguir seguir esse seu plano? Tenho. E o que você vai fazer com seus filhos? É uma pergunta básica, que aí a Básico. pessoa leva a reflexão e aí É. talvez faça ela mudar, falar, oh, nossa, é muito melhor eu dar um passinho ali para uma outra universidade que vai ser tão boa quanto, vai dar para emigrar e eu ainda posso cuidar dos meus filhos. Então, eu acredito nesse trabalho piamente pelo resultado que a gente tem visto já há vários anos. Sim. Eu acredito muito mesmo. Eu também. E É, falando, só dar números pessoal, gente, 99% dos meus clientes até hoje foram admitidos. Eu tive 2 casos, mas que não foram, eu não tinha como, não era responsabilidade minha, né? Porque milagre entrar. exatamente, um era porque um cliente que era de engenharia civil, ele queria tentar um mestrado em estudos internacionais, eles falaram, olha, é completamente diferente, não dá. E o coordenador tinha mudado, mas aí a gente já resolveu, ele vai para um certificado em cooperação, que depois ele vai para o mestrado. Achamos o caminho dele. E um outro cliente que não foi porque é de outra formação também, eles falaram que faltava disciplinas, enfim. Mas aí o que acontece? Que no caso deles, nesse cliente, se a pessoa não é admitida, eu faço questão de ajudar a aplicar para outros, tá? Programa, o cliente querendo, sem me pagar absolutamente nada mais, porque para mim é sucesso, 100% sucesso ou o dinheiro de volta. Tá Então, é certo. todos os meus clientes. E em torno de 70% conseguem bolsa, tá, gente? Bolsa de entrada, né? Sem falar das bolsas depois ao longo do programa, né? Que tem cliente que vai acumulando bolsa uma depois da outra, o mestrado sai por US$ 10.000, US$ 5.000, tá? É. A Letícia falou sobre o peso da idade. Letícia, se você for olhar os programas de imigração, por exemplo, o Express Entry, que é o sistema que gerencia lá os programas para o lado anglófono, ele leva em consideração a idade. Então, o cara, quando vem estudar, ou a pessoa, o indivíduo, quando vem estudar, ele só estudar talvez não resolva, porque se ele tiver uma idade muito avançada, ele perde tanto ponto que ele não consegue repor com o estudo e o trabalho. Então, é importante, quando vocês tomarem a decisão num programa de imigração, estar claro quais são os requisitos que você precisa cumprir ali na frente. Então, quando você senta com a consultora, ela faz um projeto para você de que, olha, você tem esses requisitos e Sim. você, por exemplo, o seu inglês hoje está nível 7, está ótimo no IELTS, está ótimo para admissão na universidade, você vai conseguir. Mas se você mantiver ele nesse nível 7, não vai ser suficiente no final para te dar a residência permanente pela imigração. Você teria que subir para um 8, 9, acabar o seu diploma e ter sua experiência de trabalho, por exemplo. Então, esse plano que você tem que ter para chegar aqui e no final do seu percurso realmente conseguir ser chamados para os programas de imigração é importante. Se a gente vê que mesmo você tendo inglês avançado, francês, experiência de trabalho, sua pontuação vai ser ainda uma pontuação fraca, a gente vai te recomendar um outro programa de imigração que não use a idade com tanto vigor, ou que não tenha a idade como requisito, por exemplo. Por isso que é importante a consultoria de imigração. A consultora vai conseguir te dar vários caminhos, quais são as etapas que você tem que percorrer para conseguir alcançá-lo lá no final. Depois a Lina entra para complementar isso, para saber qual é o programa dentro daqueles requisitos de imigração que você precisa para você alcançar literalmente esse seu projeto. Então, foi isso que eu falei sobre o peso. Porque a gente, na consultoria inicial, vai fazer orientação de carreira também, porque tem clientes que a gente precisa fazer porque eu também sou coach de carreira, né? A gente trabalhei como headhunter, fiz uma formação nos Estados Unidos, no Canadá, fui diretora do Comitê de Desenvolvimento Profissional na Câmara de Comércio Latino-Americana, só para vocês entenderem um pouquinho meu background. Então, eu faço uma orientação de estudo e carreira ao mesmo tempo, porque é tudo integrado. Então, tem pessoas que precisam de uma reorientação, que querem mudar um pouco, querem, né, ou porque não querem, por exemplo, da área do direito, muito comum, não quero fazer processo todo, também já não estou tão apaixonado pela minha área, quero reorientar. Então, vamos ver como que a gente pode reorientar? Qual programa? Que caminho? Que vai um exercício de autoconhecimento, tá? Que é uma decisão séria, a sua vida. É a sua vida, é muito sério.
Qual é a terceira, para a gente não acabar o nosso tempo e não conseguir Isso. falar da terceira universidade? Aí, A terceira é a Ryerson University, Ryerson, que ela está número 22 no ranking nacional. Ela é menorzinha, ela tem em torno de 100 programas de estudos, sendo que 60 são nível de graduação, ou seja, ela tem em torno de 40 programas em nível de pós-graduação, 20 unidades de pesquisa e 133 universidades parceiras em 37 países. Isso me chamou a atenção, porque ela é menorzinha, mas a bichinha é internacional, né? A bichinha é danada. E tem 20 unidades de pesquisa, muito ali Exatamente. Então você vê, acho que isso que é interessante aqui, que a gente vê universidades menorzinhas, mas elas são muito internacionalizadas. Isso fala muito. Porque o que quer dizer ser internacionalizado? Quer dizer que é uma universidade que tem projeto de colaboração com diferentes países. Então, você vai ter troca de conhecimento, possibilidade de fazer estágio, de ganhar bolsa de mobilidade, entendeu? Isso te abre o mundo, uma porta de, né, 1000 portas de oportunidades diferentes, tá? Então, isso para mim é um aspecto bem importante, assim. Outra coisa, a Ryerson é uma universidade que eles falam muito assim no marketing deles, no site, que é uma universidade que eles chamam de career driven, que é bem focada na carreira, mercado de trabalho, tem uns programas de co-op, com muito estágio, então que é uma outra pegada, não é aquela tanta coisa pesquisa, igual a Universidade de Toronto, apesar de que Toronto a gente tem pesquisa, tem os programas profissionais, mas a Ryerson é mais profissional, né? Mercado de trabalho. Então, você vai fazer as disciplinas, depois vai fazer seu estágio co-op, que a gente chama, né? Que é um período de estágio, né? Que muitos estágios remunerados, tá, gente, na sua área, e que é muito comum depois a empresa, né, a indústria, não importa onde for, te contratar em seguida, tá? Mestrado vai ser em torno de 35 mil, 40 mil, parecido com a York University. E os campos, outra coisa, os campi, né? São lindos, viu, de todos. Se vocês olharem depois no Google, colocar a Universidade de Toronto, a Universidade de Toronto parece mais com a da McGill, aquele antigo, estilo europeu, e já a Ryerson e a York é bem moderno, assim. Joga depois, vocês podem ver. Bem moderno. Bem moderno, bem lindo, muito lindo. Isso que é muito bacana. Os campi das universidades aqui são muito lindos, convidam a ficar. Tem muito planejamento, né, de arquitetura, né, para realmente ser um espaço agradável para o processo criativo, para o aluno querer ficar na universidade, no campus, nos espaços de estudo, nas bibliotecas, espaços verdes, espaços de alimentação, refeitório. Isso é muito legal. Eles têm toda essa preocupação, porque eles querem que o aluno realmente ele aproveite daquele ecossistema, né? Pergunta, aqui tem a Ana está fazendo uma pergunta. Com quanto tempo para conseguir uma bolsa? Acredito que seja um ano de preparação. Isso, no mínimo um ano, tá, gente? Não é que nem hoje uma pessoa me conta, quero marcar consultoria, mas eu quero ano que vem. Eu falei, vamos fazer. Ela falou, mas vamos deixar mais para próximo quando for. Não, gente, se você me contactar, se você quer vir ano que vem, se me contactar no ano que vem, eu vou falar para você vir em 2022, entendeu? Não dá, ainda um ano é pouco, viu? Se você fala assim, eu penso em ir para o Canadá, mas ainda daqui a 5 anos, a consultoria ela sempre para ontem, independente de quando você queira vir. Consultoria inicial, ela é para ontem, porque é na consultoria inicial que a gente vai estabelecer as metas, estabelecer seu plano de ação, vou testar o idioma, que nem eu sempre testo o inglês, o francês na entrevista. Eu falo, show me, let me assess your English. How do you feel comfortable to make an interview in English? Show me a little bit. Talk about your experience. Aí a pessoa, eu já sei que ela tem a caminhada para inglês ou em francês. Parlez-vous français? Racontez-moi un peu sur votre parcours professionnel, académique, parce que j'ai besoin de valider votre connaissance de français. Aí a pessoa, não sei. Já sei, porque às vezes é muito... Não, eu falo, tá só meio enferrujado. Então tá, então deixa eu testar. Porque na hora que você for fazer entrevista com o professor ou escrever lá, cara, não dá pra você falar assim, aqui, desculpa, tá meio enferrujado. Não é assim que funciona, gente, tá? Verdade, é verdade. Então, se você quer a W23 Global, desde eles entraram, já mandaram um salve aí desde sempre, lá de cima. Obrigado por estar aí prestigiando o nosso conteúdo. Prazer, parceiros. Show de bola. A Letícia falando, a Aline é a primeira etapa da seleção. É verdade. É? É verdade.
é mais difícil passar da Lina do que na seleção, que Ai, não é verdade! ela é ó, criteriosa, é rigorosa. Se você passou dela, a seleção já tá ganha. Porque ela vai te levar no seu alta performance. Isso é mesmo. Mas esse é o espírito da coisa, né? Depende do que você busca. Se você busca qualquer coisa, qualquer curso, qualquer trabalho, aí não é. Aí não é minha filosofia. Aí não é comigo. Você nem precisa da gente. Você nem precisa da gente. Você vai, você aplica o visto de qualquer jeito, aí você é aprovado por sorte, ou você vai, entendeu? Chega aqui, consegue um emprego qualquer e evolui sua vida. E também vai ser um emprego qualquer, vai ser uma vida qualquer também. É isso aí. Agora, se você sabe o que você quer da vida, né? Nós sabemos os erros que você vai cometer se você fizer sozinho. Então, se você quer antecipar, venha, senta com a gente para ter o plano. Você sabe o que você quer da sua vida, a gente sabe como te levar até lá. Então, essa é a diferença aí, se você está pensando em dúvida se eu devo contratar ou por que eu devo contratar. A diferença é essa, nós vamos te levar até onde você quer. Claro que o esforço é seu, a dedicação é sua, mas com a orientação que a gente vai trazer, baseado na experiência de ter orientado aí centenas de pessoas que já conseguiram, já realizaram esse sonho, você vai também conseguir chegar lá. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito de vida, a nossa vida profissional e pessoal também, né? Porque a gente acaba ajudando Tudo. o outro, indica daqui, indica dali, sempre aparece Brinde a vida pessoal, por favor. Brindando. Tô aqui no meu rosé geladinho, gente, adoro. Eu comecei fazendo inveja, mostrando a paisagem, agora ela vem com esse, né, com esse vinho aí, 100% e tal. Lina, semana que vem, próxima terça-feira, a gente vai mudar um pouquinho ainda ali na região de Ontário, a gente vai se deslocar um pouquinho até a capital nacional canadense, a cidade de Ottawa, aí depende de como você... Ottawa, depende de como você resolve pronunciar. Tem muita oportunidade lá também, né? Ottawa também tem universidades excelentes. É uma cidade muito fofa, menorzinha também, 1 milhão de habitantes, oferece muita qualidade de vida. Máquina pública toda lá, né? Muitas organizações internacionais, embaixadas, né? Então, é uma cidade que tem muitas oportunidades também. E a gente vai, só para fazer uma pontuação, a gente vai fazer, gente, são 12 lives que eu vou fazer, tá? Sobre as universidades, são 12 que eu vou fazer. O próximo Ottawa, depois eu vou fazer as províncias. Eu peguei as cidades que são maiores, que tem mais universidades, mas vou fazer as províncias também, província de Quebec, província de Ontário, porque tem as universidades que são no interior, que são excelentes também, tá? Então, são uma série de 12. A gente vai viajar ao Canadá, né? Todas as principais universidades. Então, e claro, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas de vocês, gente. Já que a gente está aqui também, o canal não é, a gente não precisa ficar só falando das universidades. Tem perguntas sobre imigração pelos estudos, PEC, Montreal, Quebec, a gente está aqui para responder vocês. É um canal que a gente abriu aqui para poder atender vocês, tá bom? E a gente vai fazer esse tour nas cidades, nas províncias, para passar para vocês um pouco mais sobre as instituições de ensino. Então, como a Lina diz, é só ficar atento. Canal do YouTube, a gente deixa salvo as lives lá no YouTube para se inscrever, que vocês recebem as notificações. Aqui também no Instagram, assinar a vinhetinha aí, o sininho, que ele notifica quando a gente entra online. Compartilhe com os amigos. Semana que vem, se você... não gosta de Quebec por ser mais francófona, você não gosta de uma cidade tão grande quanto Toronto, Ottawa é uma ótima opção. Então não perca, a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade. Amanhã eu vou trazer na nossa série de profissionais que deram certo, que obtiveram sucesso, para validar isso que a gente traz nos nossos conteúdos aqui de coach profissional, coach acadêmico. Vai vir o Daniel Ciolino, ele está dando aula hoje numa instituição pública aqui no Canadá, e ele vai trazer um pouquinho da experiência dele na área de telecomunicações e como professor aqui nos centros profissionais. Então não perca, porque é aí um brasileiro como nós que alcançou sucesso. Então, além dessa nossa live de educação das instituições, nós estamos fazendo também uma série de conteúdos na área profissional, porque valida o nosso trabalho, né, o trabalho que a Lina entrega do coach profissional para te ajudar a chegar na carreira que você deseja também. Então, não perca. Se você quer aprender um idioma, inglês ou francês, se você quer uma orientação de carreira,
se você quer uma orientação acadêmica, se você quer fazer qualquer programa de imigração, qualquer ele que seja, para qualquer lugar do Canadá, entre em contato aqui no nosso Instagram ou nas nossas redes sociais, ou por e-mail, ou por telefone, da forma com que você se achar melhor, ou se sentir confortável, que o nosso trabalho, nossa missão é ajudar você a realizar o seu projeto Canadá, e a hashtag Vem Ser Feliz no Canadá, sempre. Exatamente. Respondendo aqui, ó, é possível já imigrar com trabalho. Tem certas áreas, Ana, o Johnny Varra, o Johnny Vargas, que é possível, tá? Aí a gente faz o coaching profissional para eu te preparar processo seletivo, currículo, entrevista, etc., para você poder contactar a empresa diretamente. Mas a primeira etapa para quem está no Brasil é fazer a consultoria inicial. Porque eu não vou te fazer investir o coach acadêmico se eu não tiver certeza que você está, porque o coach acadêmico eu preciso já que você esteja pronto em certas questões. Então, a primeira etapa é a consultoria inicial. Mas para quem já estiver no Canadá como estudante ou com visto de trabalho, aí a gente só vai para o coach profissional direto, tá? Inclusive, ontem eu recebi ótima notícia, cliente minha, Thalita, que fez, a gente vai fazer live com ela depois, fez o coaching profissional comigo, no meio da pandemia, foi contratada semana passada. Aqui em Montreal, no banco, para trabalhar no banco TD. Show, tá? Parabéns, Thalita. Vem contar pra gente sua experiência. Então, só para vocês verem, gente, o pessoal está sendo contratado. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, fica com Deus. Obrigado, pessoal. Até Eu também. amanhã e terça. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.